Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Bem-vindo mais uma vez a este seu canal Palavras de Vida. Meu nome é Javier Vargas, membro e pregador da Igreja de Cristo. Hoje estaremos apresentando alguns ensinamentos sobre a igreja. Iremos analisar o que a Bíblia diz sobre a igreja. Ter conhecimento da igreja que Cristo edificou é importante, porque não estar na verdadeira igreja significaria não ser salvo. Portanto, ter conhecimento da igreja para o cristão tem um valor incalculável. A igreja deve ser apreciada, meu irmão. Esta é uma obra de Deus concebida desde os tempos mais antigos. E hoje, 2000 anos depois, sua estrutura e importância ainda são válidas, exceto que o homem, com o passar do tempo, deixaram a Bíblia de lado e criaram igreja que não tem nada a ver com a igreja que Cristo edificou. E hoje tem trazido muita confusão entre os crentes. Eu me pergunto, o que seria da igreja se o homem não tivesse alterado com suas tradições, credo, filosofia e mistura com religiões pagãs? O que seria da igreja, meus irmãos e amigos que nos ouvem, se apenas seguíssemos o padrão bíblico e rejeitar qualquer ensinamento que não esteja de acordo com o ensinamento de Jesus e dos apóstolos? Como seria se deixassem de lado as doutrinas judaizantes que predominam na maioria das igrejas evangélicas hoje em dia? Acho que haveria uma redescoberta e um grande impacto no cristianismo. Não estamos falando de mais uma instituição, nem de uma nova seita, nem de uma divisão de alguma igreja. Não estou falando disso. Estamos falando de voltar àquela rocha de onde brota a vida e deixar para trás todo o que herdamos como verdade e procurar a fonte da verdade que é Cristo e sua palavra revelada. Veja o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ao analisar este texto, concluímos que o caminho para o Pai, o caminho para o Deus verdadeiro é Cristo. Mas Cristo não é apenas o caminho, mas também a verdade. Como chegamos a conhecer esta verdade? Vamos a ler João capítulo 17, versículo 17. Santificaos na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade e podemos conhecer essa verdade por meio da palavra inspirada de Deus. Ter conhecimento da palavra de Deus é conhecer a fonte da verdade, que é Cristo. Mas Cristo não é apenas o caminho à verdade, Ele também é a vida. Agora, qual é a recomendação que o próprio Cristo nos deu? João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Nosso Senhor Jesus Cristo nos recomenda examinar, estudar a Escritura, porque elas são a fonte da vida e nos dá a conhecer a Cristo. O que pode acontecer então sem o conhecimento da Escritura? O que acontece se não tivéssemos conhecimento da palavra de Deus? Bem, podemos não estar no caminho, não estar na verdade e sem vida. E isso deve causar preocupação. Porque a Bíblia define, escute bem,
a Bíblia define a igreja como o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro em meu sofrimento por você e completo no meu corpo o resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Eu te pergunto, você estará dentro da verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo? Pode alguém ser salvo sem estar no corpo de Cristo? Não, impossível. Você que nos ouve por este canal, é muito importante analisar junto o que diz a Bíblia da igreja, que é o corpo de Cristo. Nossa salvação vai depender disso. Sem medo de errar, irmão. Alguns de vocês que estão vendo este vídeo, se eu perguntasse hoje o que é a igreja, muitos não saberiam o que responder, mesmo quando dizem que vou à igreja. Ou pode acontecer que tenham um conceito errado da igreja. Meu irmão, não é verdade que tem pessoas que acreditam que a igreja é o prédio, ou alguma edificação, ou como alguns dizem, o templo, onde um grupo de pessoas se reúne para falar de Deus. Deixe-me dizer-lhe que a igreja não é o prédio, ou alguma estrutura chamada templo construído por algum ser humano. Atos capítulo 17, versículo 24, fala o seguinte: o Deus que fez o mundo e todo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus habita na igreja. Ele não habita em um templo ou em qualquer prédio feito por mãos humanas. Nem a igreja é uma denominação feita de congregações, portanto a igreja não é católica nem protestante, as duas maiores denominações existentes no mundo. Também não é uma seita. Podemos definir seita como um pequeno grupo que se separa de uma tendência religiosa ou ideológica estabelecida. Por isso, a igreja, irmão, não é batista, pentecostal, presbiteriana, luterana, Assembleia de Deus, Universal, Testemunho de Jeová, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Tempos, Último Avivamento, para citar algum, porque a lista é bem louca. E quando eu digo que nenhuma dessas seitas que citei não é a igreja, não é porque eu tenho algum preconceito ou algo assim contra eles. Não, meu irmão, não, amigo. Quando eu digo que eles não são a igreja, é porque nenhum desses nomes é descrito na Bíblia. Não concorda com o que a Bíblia diz. Ouça o seguinte: quando eu falo com alguém e digo que sou cristão, imediatamente surge a pergunta: a que igreja você pertence? Eu respondo: cristão, da igreja de Cristo. Sim, mas você é da igreja batista, pentecostal? De que igreja você é? Então a pessoa fica todo confuso, porque parece que hoje quem se professa cristão tem que pertencer a uma seita ou denominação religiosa. Isso não é verdade. Mas o que aconteceria se voltássemos ao primeiro século? E se algum cristão se encontrar e em suas conversas um deles disse que é cristão e o outro disse eu também? A resposta seria: somos irmãos. Essa seria a resposta. Você sabe por quê? Porque não havia denominação nem seita no primeiro século. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12. Fala o seguinte: meus irmãos, meu irmão, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisão entre vocês.
Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Hoje, com esta divisão existente, o apóstolo Paulo poderia dizer algo assim, por exemplo. Quero dizer que cada um de vocês diz, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou mormão, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Lutero crucificado por você? Foram bautizados em nome do José de mim? Essa é a verdade. Hoje tem muita confusão sobre o que é a igreja. Então, hoje vamos responder à luz da Bíblia o que é a igreja. Eu sei que muitos estão se perguntando se tudo isso que você acabou de falar não é a igreja, o que então? A palavra igreja traduz o latim ecclesia, que por sua vez vem do grego ecclesia, que basicamente significa assembleia pública ou algo como reunião dos que foram chamados. É comum escutar que igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o término grego original é formado por uma combinação de duas palavras cleo. Acredito que em português tem outra pronunciação, que significa chamar, e é fora. Portanto, a palavra igreja refere-se em primeira instância a uma comunidade, uma reunião que resulta de um chamado. A igreja é um corpo de pessoas que foram chamadas do mundo para entrar no reino do amado Filho de Deus. Diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo nos chama? Ele nos chama por o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, aqueles que obedecem são chamados ou escolhidos por Deus. A igreja é composta de todos os verdadeiros seguidores de Cristo que obedecem a seus mandamentos e respondem fielmente à sua graça. Podemos dizer que quando se falava do termo igreja, era entendido como um conjunto de indivíduos que chamados se encontraram para discutir um assunto. Para os irmãos do primeiro século, o significado denotava uma congregação, uma assembleia. Em nosso caso, a Igreja de Cristo é um grupo de indivíduos chamados por Cristo para glorificar a Deus e dar a conhecer o Evangelho. Tem um hábito profundamente arraigado em nós de dizer, eu vou à igreja. É uma expressão que muitos irmãos usam, mesmo tendo conhecimento do que é a igreja. Até minha pessoa muitas vezes usa, mas não devemos, porque o cristão não vai à igreja. Nós reunimos como igreja. Aprendemos então o significado da igreja e que estar na igreja é estar no corpo de Cristo. Preste atenção nessa pequena análise que vou fazer para que você aprenda algo importante. O apóstolo Paulo nos diz que os irmãos em Roma foram batizados em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O apóstolo nos diz que aqueles que foram batizados de acordo com o mandamento de Marcos 16, 15 e 16, foram batizados em sua morte. Por que sabemos que o apóstolo se refere ao batismo na água? Porque este bautismo é o único que representa simbolicamente a morte com Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 4 e 5.
Por tanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Somente através do bautismo na água somos unidos em Cristo em sua morte. E somente após o bautismo na água começa a nova vida. E sem o bautismo ninguém verá a ressurreição. É o que a Bíblia diz. Também o apóstolo Paulo afirma em Romanos 12, versículo 5, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Os cristãos que foram chamados por o Evangelho eram um corpo em Cristo. Podemos ser salvos só no corpo de Cristo. Isto é na igreja, irmão. A única igreja verdadeira, claramente descrita nas Escrituras. Falo novamente de Efésios capítulo 5, 23. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Escute o seguinte, irmão, algo muito importante. Falar da igreja é falar de Cristo, seu corpo. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos. E o que Jesus disse a Paulo? Atos capítulo 9, versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando o apóstolo perguntou a Jesus quem ele era, Jesus respondeu: eu sou aquele que você persegue. Paulo não estava perseguindo a Cristo. Não, ele estava perseguindo os cristãos. É coisa séria, irmão. Perseguir, maltratar, difamar os verdadeiros cristãos. É como se você estivesse enfrentando o Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter medo disso. Agora, como e quando entramos em Cristo? Entramos em Cristo pela obediência ao Evangelho. Gálatas 3, versículo 26, 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. No bautismo fomos revestidos de Cristo e entramos em sua igreja. Assim foi desde o início da igreja. Atos capítulo 2, versículo 41, fala disso. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que aprendemos até aqui, meu irmão? O que aprendemos? Aprendemos que somos chamados para a igreja através do Evangelho. A igreja é uma assembleia de pessoas salvas que se reúnem para adorar a Deus. E a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, estar em Cristo é estar na igreja. Não qualquer igreja, tem que estar na verdadeira igreja descrita nas Escrituras. Então, irmãos e amigos que nos veem por este meio, é triste ver a quantidade de pessoas que professam ser cristãos e têm em pouca coisa a igreja. Zombam das coisas sagradas, dando-lhe uma adoração a Deus que não se conforma com o que Deus revela em sua palavra. E isso mostra ignorância de um verdadeiro relacionamento com Cristo. Cristo e sua palavra são inseparáveis. Cristo não pode ir por um lado, sua palavra do outro lado, e a igreja faz o que ela quer. Não.
Sei que muitas coisas que vou expor aqui nesse estudo sobre a igreja podem causar repulsa e rejeição por parte de alguns. Isso é normal, irmão. Mas uma coisa é certa, quem busca a Cristo e sua verdadeira igreja receberá esse ensinamento com alegria. A igreja de Cristo sempre será, como diz o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele fala o seguinte para Timóteo: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Somos coluna e fundamento da verdade. A igreja de Cristo em todo o século tem sido inseparável da palavra de Deus. Portanto, os estudos expostos por este canal têm fundamento na palavra de Deus. E se em algum momento eu me desviar, você tem todo o direito a exigir uma correção apoiada pela Bíblia. É muito importante isso. Para finalizar, convidamos a você a continuar aprendendo sobre a verdadeira igreja descrita na Bíblia. É importante, pois ela tem um papel fundamental na salvação do crente. Estar fora dela é estar fora de Cristo e não estar em seu corpo. Se você quer aprender como pode ser salvo, convidamos a ver o vídeo anterior, onde estamos falando do plano que Deus estabeleceu para uma pessoa ser salva e estar na igreja do Senhor. Já concluímos esta parte do estudo, onde analisamos de forma bem simples o que é a igreja. Para o próximo estudo, iremos estudar o seguinte, através da Escritura. A igreja tem nome, quando foi fundada e por quem a igreja. Só me resta dizer muito obrigado pela atenção e sempre lembrando, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Tchau, tchau, Deus abençoe. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém.